E aí, meus iluminados, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aventura com Erasmino, no capítulo 3 do livro Tambores de Angola, em que a gente vai tratar sobre a questão espiritual que está acontecendo com Erasmino. É um assunto muito importante, inclusive, porque Erasmino está sofrendo a perturbação espiritual, que eu contei até no capítulo anterior, e agora a gente vai adentrar um pouco mais do processo que ele está sofrendo. A gente sabe que todos aqueles que sofrem influências espirituais são médiums. E Erasmino entrou num processo ali de depressão, angústia, muita tristeza, fobia, a ponto de não querer sair de casa. Está totalmente vegetativo. Mas porque aquele verdugo, aquele irmão, é irmão nosso, não deixa de ser, afinal de contas, todos nós somos irmãos. Mesmo que ele está em sofrimento, o obsessor, o processo obsessivo que ele está causando, ele não deixa de ser nosso irmão. Por isso nós falamos que eles são irmãos, mas em sofrimento, porque ele não conheceu a verdade, não se libertou desse processo. Quando ele se libertar, ele vai entender que tudo que ele estava fazendo estava errado. Mas aí nesse capítulo vai falar que o Erasmino está ainda nesse processo de influência através dos fios magnéticos emanados pelo irmão em sofrimento, o obsessor, vamos tratá-lo assim, que enraizam no seu córtex pré-frontal, no seu cérebro, colocando ali teias magnéticas. E tudo que o obsessor pensa automaticamente é implantado na mente de Erasmino. Ele entrou nessa fase de depressão, né, de desequilíbrio mental, por estar na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória que esse obsessor. Por isso é fácil ele conseguir acessar a sua mente, acessar o seu íntimo. A gente tem que lembrar que se todos somos médium, independente do grau. Allan Kardec mesmo disse, no capítulo 14, o livro dos médiuns, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, ele disse que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é de fato médium. Então, se você sente uma perturbação espiritual, você sente algo quando vai a um local religioso e seu corpo estremece, ou você acorda sobressalto porque tem a sensação de a presença de alguém no seu local onde você está dormindo, ou você chega num local e você fala, nossa, mas aqui está lotado de gente, quando na verdade só tem uma ou duas pessoas, você está sentindo as influências espirituais do ambiente. Logo você é médium. Todos nós temos essa capacidade. Todos nós somos por conta de uma glândula chamada pineal que está dentro de nossa cabeça. Ela é como se fosse uma antena captadora de energias, de influências do ambiente. Não só ela, mas outros órgãos, outras partes do nossa parte cerebral captam essas energias. E quando elas não estão em equilíbrio, estão desequilibradas, ela capta toda e qualquer energia. Sabe um rádio? Quando você vai sintonizar uma rádio ali que você queira ouvir, que você vai fazer? Muito tempo atrás, né, na época que eu era criança, tá? Por favor. A gente pesquisava ali no botãozinho, né? Que hoje em dia é tudo digital, você aperta ali e tal, vai embora. Mas naquela época que você sintonizava, com um botãozinho girando, ou até mesmo aquele botãozinho ali que vai correndo assim, buscando a rádio que você quer encontrar, ele vai sintonizar de acordo com a frequência do ambiente. A antena vai estar ali captando. E quando acha uma sintonia boa, vai parar ali e vai tocar aquela música. Se é uma música boa ou não, vai depender do seu gosto, vai depender da sua frequência que você deseja. A mesma coisa com a gente. Quando estamos numa determinada frequência energética, uma determinada sintonia, atraímos ou captamos, melhor dizendo, aquilo que nos é conveniente. Então, se eu estou voltada ao mal, eu vou atrair coisas maléficas. Se eu estou voltada ao bem, com o meu pensamento edificado, com o meu ser renovado, conhecendo, como disse Jesus, a verdade que liberta, eu vou captar coisas boas. Então, a gente sempre emite no pensamento aquilo que nós somos. Por isso, Jesus falava que o que importa não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. A gente conhece a pessoa por aquilo que ela fala, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela produz.
porque os pensamentos são cheios de sentimentos. É por isso que quando pensamos em algo, ao fazer uma oração, você vai pensar em coisa ruim quando você está fazendo uma oração? Você vai pensar o quê? Nos seus guias, em Deus, em quem quer que seja. Vai pedir ao alto que lhe atenda os seus pedidos. Então é isso. Os irmãos vão captar essa energia, esse sentimento. Eu já falei outras vezes que nós somos energia. Nosso corpo é energia, nosso pensamento é energia. Se soubéssemos o poder que tem as nossas palavras por conta da energia que emanamos, se eu falo 1000 palavras ruins, eu vou atrair coisas ruins. Eu vou entrar numa sensação e logo eu vou atrair também energias de pessoas que pensam como eu. Se eu gosto de sair para um determinado local onde tenha promiscuidade, onde tenha influências negativas, eu vou conseguir coisas positivas? Basta a gente pensar, não é mesmo? Então é esse o processo que acontece com o Erasmino. Ainda mais pelo fato dele não acreditar ainda que existem espíritos, que existem espiritualidade. Ele vem de uma família católica. Então, para ele, tudo era balela, tudo era mentira. A facilidade que esses irmãos, então, encontram de se chegar mais próximo dele é maior ainda. Mas, o que vai acontecer? A espiritualidade está trabalhando, está tentando ajudá-lo, porque ele tem uma avó que já desencarnou e que é tutora, tutelada dele. Ou melhor, ele é tutelado dela e ela é tutora dele no plano espiritual, onde ela está cuidando desse processo desobsessivo que está ocorrendo com ele. Então ela pede aos amigos espirituais que a auxiliem para que ele saia desse ciclo de obsessão. Né, quando entra a Eusália, se não me engano, e o Arnaldo, em que eles vão atuar numa busca de como está acontecendo os processos. E o Inácio, que ele estava acompanhando ali, ele é como se fosse o André Luiz, na série Nosso Lar, de Chico Xavier, na série de vários livros de Chico Xavier, em que ele fala do nosso lar, fala dos mensageiros. O Inácio, que é contado através de Robson Pinheiro, faz o mesmo processo, só que o Inácio era um repórter aqui na Terra e acabou levando isso para o mundo espiritual também. E lá ele está contando a trajetória que ele passou nessas viagens espirituais. Então o Ângelo Inácio acompanha o processo junto com Eusália e junto com Arnaldo para auxiliar o processo de desobsessão do Erasmino, em que eles vão em busca do irmão que está o perturbando, vão trazer várias outras demonstrações do processo do laboratório em que as mentes são fixadas nesses pensamentos quando há um processo obsessivo maior, e eles vão tentar destruir esse laboratório. Existem laboratórios no plano espiritual. As mentes maléficas também são inteligentes, eles estudam. E muitos deles foram profissionais aqui no nosso plano terrestre. Não pensem vocês que, por ser obsessor, eles não têm conhecimento da vida espiritual. Tem muito mais do que imaginamos. São médicos, psicólogos, psiquiatras, de todos os tipos de profissão eles já foram aqui na Terra. E quando chegam do outro lado, ao invés de trabalhar no bem, acabam trabalhando, infelizmente, no mal. Porque eles não estão preparados ainda espiritualmente, não tiveram esse contato com o mundo espiritual. E acreditam estar fazendo o que é certo na visão deles, infelizmente. Mas com o tempo isso tudo vai mudar. Agora eu pergunto a vocês, eu quero que deixem aqui nos comentários. Será que Erasmino, a partir de agora, vai começar a acordar para a vida? Será que a espiritualidade vai conseguir entrar no seu eu, né? Fazendo com que ele siga até aquela tenda umbandista com a sua mãe, com a dona Ione, que é a sua vizinha? Porque no próximo capítulo a gente vai ver que as duas, Dona Ione e Dona Nikita, que é a mãe de Erasmino, vão até um centro de Umbanda. E aí é que vai começar a ficar interessante a história, porque eles vão começar a contar o que acontece no plano espiritual na linha de trabalhos de Umbanda. Como que atuam os pretos velhos, os caboclos, os exus? Será que os exus são aqueles seres medonhos como a gente tem essa visão? Ou será que são seres que trabalham
ali como um policial, como aquele que são guardiões mesmo das entradas, dos locais, para que os irmãos em sofrimento, os obsessores, não atinjam, não ataquem aquele local. Vamos entender mais sobre esse processo. Se você está gostando, está ficando legal, está ficando interessante, né? É como eu já falei, é apenas uma pincelada do livro, mas eu tento trazer a nossa realidade, para que a gente possa fazer uma leitura do bem. Esse é o objetivo aqui do canal. Então, se está ficando legal, se você está gostando, compartilhe, deixe seu like, coloca lá nos comentários qual livro que você já leu ou que gostaria que eu trouxesse após esse, ou eu continuo na minha sequência. Mas, por favor, ajude a engajar o canal. Assim a gente vai poder levar a outras pessoas a luz e, quem sabe, auxiliar aqueles que ainda estão perdidos, né? Entre tantas coisas tristes e ruins. Vamos despertar o amor, vamos trazer a paz e iluminar o caminho de cada um, assim como o de vocês. Um beijo, meus irmãos, e até a próxima.